Bom dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus meio de café! Estamos começando o programa Rolê Sério amanhã nessa quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. São 11 horas e 33 minutos, porque Débora Maganha fala mais que o homem da cobra. Agora, daqui a pouco o mercado de investimento tem 2 horas. Débora Maganha... E o Peru na mesma agenda? Mas eu gosto de ouvir Débora Maganha falar, então se quiser, Débora Maganha, pode pegar esse programa. Vai falando. Dito isso, estamos começando agora ao vivo o Rolê CL para os canais do Instituto Conhecimento Liberta, para os canais Eduardo Moreira nas redes sociais, para o Brasil e para o mundo, e na TV aberta para a Pop TV, para o Rio Grande do Sul. Deu para ti, Baixo Astral, vou para Porto Alegre. Tchau. Estamos começando. Também você está vendo esse programa depois da reprise do Rolê Sério às 4 horas da tarde, antes do ICL Urgente com Laura Couto e Rodrigo Viana, a mente mais brilhante do ICL. Entendeu? E também depois no YouTube ou no Spotify. Estamos começando essa bagaça. Depois do Trump meter um tarifaço na cabeça do mundo todo. Vamos falar sobre o tarifaço de Donald Trump, que afetou todo mundo. O Javier Milei passou elogiando o Donald Trump 3 anos. Aí tomou mesmo a mesma tarifa que o Trump meteu no Lula, que desce a caceta no Trump todo dia. Então, que você morra, Javier Milei. Vamos falar sobre o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Vamos receber a vereadora, minha amiga Liana Cirne, do PT do Recife, para falar sobre esse pedido de prisão, também sobre a política brasileira. Vamos falar, ainda falando sobre PT, o vice-presidente nacional do PT e prefeito de Maricá quer comprar o Vasco. O Vasco, como diria a Letícia. Diz Vasco pra mim aí, Letícia. Vascão. Vasco. O Vasco. Vamos falar sobre o homicídio Fioche e atualização e vamos falar sobre um influenciador que xingou os alunos da própria faculdade onde estuda de favelados. Climinha bom hoje no retorno para a aula deste jovem. Vamos falar sobre quem é este jovem. Mas antes disso, temos a participação dele, do Vitão. Vitão, estão dizendo que você pisou nos cabos aqui, que começou sem áudio, cortaram o Edu pela metade. Eu queria dizer que não falarão mal de Vitão na minha presença. Vitão nunca erra. A única vez que Vitão errou foi quando ele achou que estava errado. Exatamente. Bom dia, Vitão. Não tenho nada a ver com isso, o mercado é outra galera, pode mandar aí no chat. Muito pior, galera. Eu tava muito aqui pior. apertando meus botões, não tem nada a ver com isso. Bom dia, William, tudo bom? Peraí que eu vou tossir. Pronto, beleza? Voltei. Vitão indica de hoje, a gente não combinou, você convidou chamou uma convidada de Recife, e hoje eu vou indicar um artista de Recife, e a gente não combinou, achei isso incrível, que é o Miguel. A gente é conectado. A gente é conectado, William, não tem jeito. Que é o Mr. M, que é um ilustrador digital que eu descobri pelo explorar do Instagram, que é muito bom. Então, como a gente falou bastante de inteligência artificial, vamos falar de artista de verdade, sigam ele, o @omrm_. E é isso, William, bora lá para mais um dia. Falando nele que não é pernambucano, mas quase que tem dupla nacionalidade, Gustavo Scatrucci Noblar. Olá, Gustavo, tudo bem com você? Com essa camisa do Instituto Federal de Tecnologia? Parece um DF? Parece. Mas esta daqui veio direto lá da Espanha, a minha sogra, que a gente fala, né? Quando é sogra, né? É sogro, sogra? Você tá falando de quem? Não sei, de que parente você tá falando? É da mãe da Lígia? Da madrasta, mas é mãe. É. Sogra. Minha sogra me mandou direto lá da Espanha. Minha sogra é catalã. Ela não é espanhola. Ela é catalã e ela me deu essa camisa linda. Muito obrigado. Eu e o Vitão, meu querido príncipe, a gente não erra. O único erro que a gente cometeu foi ter nascido. O resto é consequência. Fale por você. Então, te amo, Vitão. Estamos juntos para mais um dia de rolê. Claro que eu acompanhei o roteiro, mas estou na dúvida. Claro que acompanhou. Estou na dúvida dos assuntos.
E tô vendo aqui que tem uma galera pedindo meu Tu berrante. sabe que tem o Cadê o link. berrante? Ô, gente, a gente tem uma Cadê pasta que fica todos os roteiros lá. O Google Noblar nunca pediu esse link dessa pasta. Mas ele existe. Você quer, se Ele você nem quiser, tá no você Drive. você pode ler, Guga, o roteiro todo dia. É direito seu como apresentador. Tá vendo? Mas eu gosto de fazer aqui o tipão surpresa. É claro que eu leio, eu faço o roteiro praticamente, junto com a equipe. E tô vendo que o pessoal quer meu cadê, Príncipe William, meu berrante? O Segunda-feira. meu berrante, Segunda-feira teremos Segunda-feira. atualizações sobre essa história. Por favor, Segunda-feira. Tá todo mundo cobrando. É isso aí. Estão dizendo que eu não sei português, é isso. Eu sou um poliglota, eu sei muitas línguas. Eu sou igual a Luciana Gimenez. E aí, às vezes, eu. Fala português, me confundo. inglês e várias merda, né? Exatamente. É lógico, né? Craque Ah, várias merdas. Aqui, Um beijo no- para o Suelen Ferreira. Vai lá. o César Augusto diz, sogra que fala, exatamente, o Guga não sabe se a sogra dele é sogra dele. Aqui tem muita gente comentando no chat, mas daqui a pouco, falaremos sobre esse assunto, daqui a pouco a Eliana Cirne tá aqui, na hora que a Eliana estiver, você me avisa, o Lécia. Ela já tá, Já filho. tá? Então, peraí, calma, como diria João Kleber. Deixa eu trazer a notícia primeiro, roda a nossa vinheta. Guga Noblar, Gustavo Scatrucci. Temos aí a prisão preventiva de Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, solicitou que a PGR avalie a prisão preventiva do Bolsonaro. O objetivo é analisar se a prisão é necessária para garantir ordem pública. O Moraes quer que a PGR avalie, mas parece que já avaliou, né? A Letícia está meio desatualizada aqui no negócio. Já deu não foi? Ou não? Já. Peraí. Já, mas não tá no... Às vezes é bom você não ler o roteiro, Guga, porque às vezes tá errado. No caso, desse momento agora, por exemplo, a melhor coisa que você fez foi não ter lido. Porque senão tinha o quê? Passaram desinformação para o público. O Moraes concordou com a PGR contra a prisão do Bolsonaro e mandou arquivar o caso. Ele concordou com os argumentos da PGR a favor do arquivamento. A PGR disse que os autores do pedido não têm legitimidade para fazer isso diretamente ao STF. Para o PGR, ela tem que protocolar isso na polícia ou no Ministério Público, que são órgãos responsáveis por representar esse tipo de medida. Além disso, ele entendeu que a queixa-crime apresentada não tem elementos mínimos para pedir a prisão do Bolsonaro, o que eu discordo peremptoriamente. Os relatos dos noticiantes não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal, justificadora da deflagração da medida da pretendida investigação. Aí, Guga, pensei eu, quem melhor pode falar sobre esse pedido do que a pessoa que fez o pedido? Então trouxe aqui, pode embarcar aí com a gente, a vereadora do Recife, Eliana Cirne, do PT, ela junto com o Vitor Fialho, aliado da ex-deputada Marília Reis, do Solidariedade, fizeram este pedido. Primeiro, minha amiga, muita saudade de você, bem-vinda ao Rolê CL. Eliana, por que você mandou prender o Bolsonaro, Eliana? Bem-vinda. Primeiro, muita saudade de você, William, que saudade, fazia muito tempo que a gente não se encontrava, desde o Brasil 247, e alegria estar aqui com você, com o Guga, e com essa audiência incrível do CL. William, a gente fez o pedido no dia 16 de março, que foi o dia em que realizou-se o ato em prol da anistia. O que nós identificamos foi que a convocatória do ato, ela já continha elementos que reiteravam o comportamento delituoso do agora réu, Jair Bolsonaro. Por quê? Incitavam e inflamavam a base bolsonarista para o descumprimento de decisões judiciais, contra a separação dos poderes, uma invasão indevida no judiciário, conclamando a base para que as decisões judiciais que são legítimas seriam, na verdade, fruto de politização do judiciário, e nós entendemos que isso era reiteração delituosa, ou seja, que o noticiado Jair Bolsonaro, nós fizemos uma notícia crime,
o noticiado Jair Bolsonaro, ele repetia aquela conduta de incitar contra o regular funcionamento das instituições democráticas. Também noticiamos outros crimes, como o crime de obstrução de justiça, que é o crime que ocorre quando existe tentativa de obstruir o cumprimento de uma decisão judicial. Nós interpretamos que havia esse crime, que ele havia se configurado, bem como o delito de coação no curso do processo, que ocorre quando qualquer dos magistrados ou outro partícipe processual é intimidado ou coagido a não ter independência no momento do julgamento ou do exercício da sua função jurisdicional. Nós entendemos que esses crimes estavam configurados. Fizemos a notícia crimes, e solicitamos, com base no direito de petição, que é assegurado a qualquer cidadão, e solicitamos ao Supremo Tribunal Federal que encaminhasse ao Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Somente o Ministério Público pode fazer o pedido de prisão. Nós entendemos também que havia motivo de configuração da prisão cautelar. Por que nós entendemos que havia motivo para a configuração da prisão cautelar? Porque estava havendo violação da garantia de ordem pública, que ocorre com reiteração delituosa. Nós entendemos que os requisitos da lei estavam cumpridos e pedimos ao Ministério Público que exercesse a sua opinio actio. O que é a opinio actio? É a sua opinião jurídica sobre se cabe a ação penal ou não. Só o Ministério Público pode decidir sobre isso. Por alguma razão, o PGR, em primeiro lugar, não compreendeu que nós estávamos solicitando a opinio actio do Ministério Público. Ele entendeu que nós estávamos pedindo diretamente a prisão, que não foi o que aconteceu. Nós não pedimos diretamente a prisão porque nós não temos competência e nem legitimidade processual para pedir a prisão. Só quem tem essa titularidade da ação penal é o Ministério Público. Por isso nós pedimos ao Ministério Público. O Procurador-Geral da República assim não entendeu, assim como não concordou com os nossos argumentos de que havia reiteração delituosa e que Bolsonaro, ao conclamar por esses atos pró-anistia, estava incitando contra o judiciário, contra a independência das decisões judiciais. O PGR entendeu que havia livre manifestação do pensamento. Nós discordamos, porém, como somos democráticos, respeitamos as decisões judiciais. Essa é a Não grande... vão para frente do STF fazer 72 horas, invadir o STF, quebrar tudo? Não vou riscar com batom a estátua da justiça dizendo prende Bolsonaro. Essa é a nossa diferença. Nós jogamos dentro das regras do jogo. Nós sabemos ganhar e nós sabemos perder dentro das regras do jogo. Isso não acontece com o bolsonarismo. O bolsonarismo não respeita decisões judiciais e não joga dentro da regra do jogo. O Procurador-Geral da República entendeu que era mera manifestação, mero exercício do direito de manifestação. Nós discordamos, mas respeitamos. Guga. Vereadora, e agora a senhora, o seu grupo, aceitou, se contentou que só vai ver Bolsonaro preso lá para o fim do ano, ao fim do julgamento, ou há alguma outra maneira de conseguir uma preventiva? Tentarão algum outro caminho? Ou nem isso, né, Eliana? Porque assim, se nesse momento, dia 3 de março, 3 de abril, o Jair quiser pegar um avião e ir para o aeroporto pegar o avião, ele pode, não tem nada que impeça ele. Por enquanto, nada o impede, exceto o fato dele não possuir o passaporte. Mas não incide nenhuma cautelar contra ele, foi isso que nós pedimos não apenas a prisão preventiva, nós pedimos várias outras cautelares contra ele, que ele pode atravessar uma fronteira seca, por exemplo, William e Guga. Ele pode atravessar uma fronteira seca. Nesse momento, nada o impede disso. E o nosso pedido foi no sentido de que fossem tomadas medidas cautelares que assegurassem a efetividade da jurisdição, da decisão jurisdicional. Nesse momento, não há. Então, é claro que, a depender dos novos atos, eu acho que, de qualquer maneira, mesmo que nós tenhamos tido uma negativa ao nosso pedido,
ele teve um lado muito positivo. O lado de deixar o bolsonarismo muito alerta em relação ao fato de que pode ser reiterado esse nosso pedido, não somente por nós, como por qualquer cidadão. Se ele subir o tom nessas novas manifestações pró-anistia, o Procurador-Geral da República pode mudar o entendimento jurídico dele, porque o que nós soubemos é que nos bastidores da PGR, o que se comentou foi o seguinte: Bolsonaro baixou o tom, não fez incitações diretas contra o judiciário nas manifestações e, por isso, o nosso pedido não seria acolhido. Mas se ele tivesse elevado o tom contra o judiciário, muito provavelmente o pedido teria sido acolhido. Então eu acho que o nosso pedido serve também como um freio de mão para essas novas manifestações que estão sendo conclamadas. Eles não vão subir o tom, eles vão ficar com medo de um novo pedido de prisão preventiva. Liana, deixa eu aproveitar para mudar de assunto, mas falando ainda sobre o futuro político do Brasil, saiu pesquisa hoje, né? Ontem tinha uma galera que ficou desesperada. Não, acabou o mundo, Lula rejeitado. E gente, eu já falei isso algumas vezes aqui. É óbvio que se você comparar, em especial com o clima político, com o Congresso, o governo Lula 2 foi mais realizador porque tinha outro clima. Tinha mais ou menos uma maioria no Congresso, tinha como fazer mais. Mas se você perguntar para o brasileiro médio, ele vai achar que a vida dele podia estar melhor. Logo, ele vai culpar quem? A segurança tá uma bosta. Vai culpar o Tarcísio? Vai culpar a Raquel Lira? Vai culpar o Jorginho? Não, vai culpar o presidente Lula, né? Culpa o governo, e o governo é o Lula. Dito isso, a gente somando a pesquisa de ontem com a de hoje, a avaliação as pessoas acham que a vida delas não tá bom como deveria estar. Mas se ela olhar as opções para substituir o que está aí, eles não querem trocar, né? O Lula aparece aí. Eu vou ignorar o cenário com o Bolsonaro, podia colocar o cenário com o Chico Bento, com o Darth Vader, com o Getúlio Vargas, já que pessoas que não poderão disputar as eleições, podia ter botado aí, né? O Getúlio Vargas, o Nelson Mandela, a Liana, que vai disputar, mas é vereadora, e, né, não vai disputar a presidência com o Lula. Podia botar, sei lá, uns outros cenários. Mas enfim, botaram o Bolsonaro. Tá aí, o Bolsonaro era o único que chega perto, pelo menos tem um empate técnico com o Lula, mas o resto é lavado. O Caiado também tá inelegível, mas tá aí. O Pablo Marçal também tá inelegível, mas tá aí. Parece que essa é a pegada, né, Liana? Apesar do brasileiro entender que a vida dele podia estar melhor, sem conseguir entender o contexto, claro que o Brasil está numa desgraça política para resolver, ainda parece que o brasileiro não vê outra alternativa além do presidente Lula para governar o Brasil, né? Pois é, William, isso é interessante. Ontem ficou todo mundo desesperado porque a maior queda de popularidade do governo Lula, e aí um dia depois, então, a princípio nós estamos no ápice da crise de popularidade do governo Lula. E no ápice da crise de popularidade do governo Lula, Lula vence em todos os cenários e contra todos os candidatos. Isso no ápice da crise de popularidade. E hoje o governo se reúne para anunciar uma virada. Inclusive porque Lula comentou no aniversário do PT, William, no Rio de Janeiro, em fevereiro, que ele percebeu que até mesmo alguns dos seus ministros não conheciam as ações do governo. E é preciso que a base apoiadora do governo Lula conheça as ações, porque é um governo de muitas entregas. Então, enquanto o PL, nesse momento, está obstruindo, tentando obstruir a pauta do Congresso Nacional por causa dos condenados do 8 de janeiro, nós estamos tentando aprovar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso precisa ser dito e precisa ser sabido. É preciso saber que hoje a taxa de desocupação é menor da série histórica. Nós temos 6,6% de taxa de desocupação, é a menor na série histórica, e isso graças às políticas do governo Lula. A economia melhorou graças às políticas do governo Lula. O governo Lula tem um programa agora de crédito facilitado que vai ajudar muita gente. Imagina quem pegou empréstimo
com essas empresas de crédito facilitado, que as taxas de juros são altíssimas, vão poder substituir o perfil da dívida por uma dívida com juros muito menores. E isso só não está andando mais acelerado por causa da burocracia dos bancos. Então, eu acho que essa crise de popularidade, ela tem hora para acabar. Eu acho que o governo vai se recuperar na sua popularidade, as pessoas vão voltar a acreditar que Lula tem condições de cumprir as suas promessas de campanha, sobretudo enfrentando o maior obstáculo, que é o preço dos alimentos. Uhum. Mas mesmo assim, se nós pegarmos as pesquisas ontem e hoje, a conclusão é que na maior crise de popularidade de Lula, ele vence todos os adversários em todos os cenários. Guga, mais uma rapidinho para a Liana para a gente encerrar e deixar a vereadora trabalhar. Guga é você, o Guga Noblar. Guga, você Tá tá sem perdendo seu áudio, áudio. tá sem áudio. Guga Noblar, tá sem áudio. É assim todo dia aqui, viu, Liana? É um sacrifício fazer esse programa. Ô, Liana, é tudo aqui ensaiado, é tudo uma zoeira. Ah, O Lula, eu estava conversando ontem com o José Guimarães, que é o deputado do Ceará, do PT, eterno líder do PT, né, o Zé Guimarães, e ele foi nessa linha de que para popularidade voltar a subir, precisa, claro, trazer ao público essas questões de comunicação, do que o PT fez de positivo que não está reverberando como eles queriam, né? Diz ele que tem esse lado, mas claro, tem que controlar a inflação dos alimentos. O que está batendo, né, o que apontam as pesquisas é que o que está realmente tirando a popularidade do Lula é o peso da inflação dos alimentos no bolso da galera. É isso que o pessoal sente mais, né? Porque os outros dados, querendo ou não, você pode criar aquela discussão, é verdadeiro, não é? Pode tentar manipular, mas o peso da inflação a galera sente diretamente e é isso que marca. Então, na cabeça deles, se não sanar isso, não pode ser uma eleição muito mais difícil do que seria, né? E tem cenários onde o Lula perde no segundo turno, dependendo da pesquisa, mas no primeiro turno ele está ganhando de todo mundo. Agora, entre esses nomes todos que estão sendo colocados, quem que a senhora aposta que será o candidato ou a candidata e que de fato pode trazer uma competição acirrada aí com o Lula? Quem da direita hoje seria esse adversário? Guga, eu acho que esse adversário será Tarcísio. Porém, eu acho maravilhoso que Bolsonaro negue isso. Bolsonaro diz que ele é o candidato. Ele é o candidato, ele é o candidato, ele é o candidato, não tem outro nome. E isso para nós é muito positivo, porque é um erro. É um erro ele se afirmar candidato quando ele é inelegível, ele não será candidato. Mas quanto mais tempo ele afirmar que ele é o candidato, melhor para nós, porque há menos tempo da direita se organizar em torno desse nome. Essa é a minha opinião. E você tinha feito uma outra pergunta que eu acabei não respondendo. Você perguntou o que eu achava da prisão de Bolsonaro, se eu ia ficar satisfeita com a prisão de Bolsonaro no fim do processo. Claro que eu vou ficar muitíssimo satisfeita. Eu estou aqui com um rum que eu trouxe de Havana e está guardado um rum especial, um Coíba União, Havana Club, Coíba União, duas marcas cubanas das mais conhecidas que se uniram para fazer um rum edição especial. Eu estou com esse rum guardado para celebrar a prisão do Bolsonaro. Não tem problema se não for agora, não. No momento em que for, eu vou abrir esse rum e vou fazer um grande beijo de democracia. A Ana Luza Batista Vaz no chat que diz: chamem Liana mais vezes. Liana, tá chamada, minha amiga querida, saudades de você, um grande beijo, parabéns pelo excelente trabalho aí na minha querida Recife e volte sempre que quiser, a casa é sua. Adorei estar com vocês. Adorei demais estar com vocês aqui no ICL. Obrigada pelo convite. Valeu, Liana. Obrigada. Beijo. Liana Cine, vereadora do PT do Recife, estará com a gente sempre. Aqui, uma querida... Oi? Do Recife. Do Eu adoro Recife. quando você fala assim. Porque tem uma galera que fala de Recife. Mais cedo, acho que até o senhor em algum momento falou. E do Recife, é o Recife, é no Recife. Esse lugar
maravilhoso, amo tanto. Eu só aproveitando antes de mudar de assunto, tem um pessoal aqui orando por mim no chat, eu não entendi assim, o motivo da oração, mas um dos que está ali orando... Ô, e Guga, comandando não a oração- importa o motivo. Assim, claramente precisa, né? A gente olha pra você, precisa ou de uma intervenção ou de uma oração, um dos dois. Antes de O que dormir, vier eu sempre primeiro. faço uma oração pro Guga, pra ver se ele vai entrar no horário no dia seguinte. Não tem Sabe quem funcionado, está né, Vitão? comandando? Quem está comandando a oração aqui no chat, e muito obrigado por estar orando por mim, é o pastor Tito Orando. Essa vinheta é nova. É nova essa vinheta? Eu já, É que você ou fica eu não tanto vi? tempo sem vir que você perde os quadros, cara. Beleza. Eu não tinha visto essa vinheta até hoje, muito boa a vinheta. Cara, já teve com você. Não perguntei sua opinião. Dito isso, Guga Noblar, vamos falar. A Letícia, ela fala um tipo muito específico de carioca, que é o carioca que não é tipo a cariúcha, assim. Ela não termina no fim da frase. Ela fala e aí? Elas pintam. Elas pintam. É um tipo muito específico de carioca. Dito isso, Guga Noblar, é hora do mugido internacional. A repercussão do tarifaço de Donald Trump. Guga, é claro que a gente ia falar sobre o tarifaço. Ontem o Trump anunciou como o dia da liberdade, que iremos meter tarifas no mundo todo, mas eu queria fazer alguns destaques. A Letícia separou uns destaques importantes aqui, como por exemplo, a taxação foi para 185 territórios. E por que eu digo territórios? Eu vou falar sobre os territórios daqui a pouco. Mas, primeiro, Guga, a gente não entendia o que o Milei falava direito, porque as bolas laranjas de Donald Trump estavam dentro da boca dele. Aí, na hora de meter a taxação, tomou os mesmos 10% que o Lula tomou. O Lula que batia mais do que tapete em dia de mudança no Trump. Ou seja, não adiantou nada. Mamou os Cheetos à toa. Israel que é quase um protetorado norte-americano no Oriente Médio, tomou 17%. A Venezuela tomou 15% do Maduro. O de El Salvador, como é que é o nome dele? O que prende todo mundo? Bukele. Bukele. Nayib Bukele. Que eu mamo o Trump, que eu le blowjob, e tomou 15%. Ou seja, assim, valia mais a pena ter xingado, né? Que xingou, pelo menos se Chupa divertiu, essa, Bukele. desopilou o fígado e ainda ganhou a mesma tarifa que todo mundo. Foi uma delícia ver isso. Dito isso, Guga Noblar, eu queria fazer uns destaques. Hoje no N1 falamos sobre o tarifaço, ontem no N2 falaram também, vamos falar hoje, certamente, a Débora Maganha falou mais que o Homem da Cobra hoje sobre o tarifaço, vamos falar no N2 de novo, porque o assunto é um assunto importante, vai mexer na nossa economia do planeta Terra. Hoje, vocês ouviram o nosso professor falando lá durante o N1, é importante para o mundo todo falar sobre esse assunto. Mas eu queria fazer 3 destaques, Guga Noblar. Eu falei 185 territórios porque o Trump separou alguns territórios ultramarinos de alguns países que têm curiosidades. Por exemplo, ele meteu taxa nas Ilhas Heard e McDonald's. Conhece, Guga Noblar? Ilhas Heard, não é o McDonald's do McFish. Essa aí, ó. Poxa. Essa aí são as Ilhas Heard? Ou não? Sim. Ilhas Heard e McDonald's. Não dá pra saber que é tudo igual, né? Um pedaço de terra com a neve em cima. A Sea World Factbook descreveu a ilha como 80% coberta de gelo e desolada, e as Ilhas McDonald como pequenas e rochosas. A atividade econômica nas Ilhas Heard acabaram em 1877, quando o comércio de óleo de elefante marinho foi encerrado. E a população humana de caçadores de foca deixou as ilhas. Visitas às Ilhas Heard e McDonald precisou de uma permissão da Austrália, um território ultramarino da Austrália. A Casa Branca justificou por serem territórios australianos. A taxação foi 10%, a mesma que para o Brasil. Entre em vigor no dia 5 de abril. Taxou aí as Ilhas Heard. Olha ele, as Ilhas Heard. Meteu taxação nas focas, mano. Outra... Ilha de Jan Mayer, conhece, Guga? Svalbard e Jan Mayer. Jan Mayer. É uma ilha... Essa aí, ó. Olha só. Olha que bonita. Ela é um território da Noruega. Meteu taxação em 15%. Sabe quantos moradores tem
Jean Mayer, Guga? Chuta um número, vai, que você acha que gente que mora aí. Quanto? 5. Não, muito mais. 18 pessoas. Todos 18. pesquisadores ou militares. O Trump falou que as tarifas são recíprocas e descontadas, que outros países estavam roubando os Estados Unidos, por isso seria importante taxar aí Jean Mayer, 15%, 18 pessoas foram Jean Mayer. Olha, pergunta muito interessante aqui, ó. A Átila perguntou, e o Bob's ficou de fora do tarifaço? Só o McDonald's. O Google vai pagar mais caro no McFish a partir de agora. Saint-Pierre-Miquelon, território francês. 8 ilhas, Guga, nas exportações, crustáceos processados e marisco. Agora estão sujeitas a uma tarifa de 50%. Saint-Pierre-Miquelon. Mais que eles... Bonito lá, né? Bonito lugar. Eu moraria com facilidade. Mais que eles, Guga, só Lesoto, um país de 2,2 milhões de pessoas cercado pela África do Sul, envia 20% das suas exportações anuais para os Estados Unidos, tomou uma taxa, um tarifaço maior. Inclusive, no discurso, o Trump afirmou que ninguém nunca ouviu falar do Lesoto, beleza? A xenofobia. Criticou os gastos de seus antecessores. Que novidade, né? Ele deu como exemplo que foram destinados 8 milhões para promover a população LGBTQIA+, em Lesoto, segundo ele, de que ninguém nunca ouviu falar. O ministro das relações... Eu tenho moeda de Lesoto. Quero só deixar claro. Pega aí. Mentira, pega. Vai demorar uns 2 minutos, mas eu tenho. O ministro das Relações Exteriores de Lesoto falou, para minha surpresa, o país que ninguém ouviu falar é o país onde os Estados Unidos têm uma missão permanente. Ou seja, Guga, o Donald Trump ligou a metralhadora de xenofobia e taxou aí a galera que mora foca nas ilhas McDonald's lá mas foda-se, meteu taxa mesmo assim. Que Guga. grosseria. População de pinguins desesperada agora. Isso, a galera vai ter que pagar um extra na sardinha. Errou. O Trump ontem chamou de Dia da Libertação, né? Esse dia que vai ficar realmente marcado na história como o momento da entrega dos Estados Unidos, entregando o comércio internacional, entregando a liderança de maior potência mundial para a China, que parece que vai ser esse o caminho daqui para frente. Já era o caminho e agora vai se acelerar. A China vai, claro, se aproveitar desse momento em que os Estados Unidos estão se isolando, porque os Estados Unidos estão se isolando, vai ter reação. Europa já está unida, pronta para reagir, para taxar uma centena de produtos americanos. A China vai para cima, o Brasil pode ir para cima, então o Trump comprou briga com o mundo inteiro e não vai vencer essa briga, não dá para vencer essa briga. E ele comprou uma briga também com parte já do eleitorado dele. Inclusive ontem saiu uma pesquisa encomendada pela Reuters, eu acho que é Ipsos, eu não me lembro qual é a marca da pesquisa, mas foi a Reuters que contratou e mostra já o Trump agora no seu pior momento de popularidade, com uma rejeição que já está ali beirando a aprovação. Então, logo mais, ele vai pagar também internamente por isso. Ele está provocando muita gente que é aliado dele e que votou nele. Tem muita gente que votou nele que já se arrependeu. Teve a Yale, né, a Universidade de Yale, fez lá um estudo que mostra que em um ano os americanos vão gastar cerca de $1.000 ou $1.200 a mais com os produtos que sofrerão por conta da inflação, né, que vai ser provocada com essas atitudes aí do Trump. Então, os americanos vão gastar $1.000 a $1.200 a mais por ano, e o PIB americano, segundo esse estudo, vai crescer pelo menos 1 ponto a menos do que cresceria ao perigo de recessão da economia americana, e a inflação vai crescer em pelo menos 2 pontos. Então, o Trump, óbvio, está caminhando para um abismo, né? Tem gente chamando ele já de negacionista econômico, achando que ele é um maluco que está indo por um caminho que, obviamente... Só estão achando agora? Tão excitado. Ele é louco, mas ele é mais idiota do que parecia. Em resumo, é isso, e vai se complicar. Aqui o Lázaro Trump está fazendo a Europa se aproximar da China. Ô, Guga, pra você ter uma ideia, eu ontem vi um vídeo no TikTok que eu esqueci de trazer. Mano, você sabe o que o Japão fez na Ásia já, né? Assim, de quem estuda um pouco de história, sabe que os japoneses cometeram atrocidades, e não só na Segunda Guerra, mas teve uma ocupação na China, mataram 200 mil pessoas numa cidade, eles invadiram a Coreia do Sul,
1917, não lembro, mas foi no século passado. E aí ficaram um tempo ocupando a Coreia Na do época Sul. que o Guga nasceu. Isso. E aí as mulheres, muitas eram mortas, mas outras eram feitas de escravas sexuais, né? Dos soldados japoneses, né? Eram chamadas de mulheres de entretenimento, assim. Era um negócio escrotíssimo. E o Japão nunca pediu desculpa publicamente sobre isso. Então, tem uma treta muito grande entre o Japão, a China e a Coreia do Sul. Os caras se reuniram para discutir união comercial, assim. Ou seja, é tão maluco que os caras estão juntando rivais China, históricos. Coreia e Japão. É o famoso China, rolê Coreia e Japão. aleatório. Assim. Os três se unindo. Olha que louco. Isso que o De Luca tá falando é realmente histórico, porque, claro, teve esse momento, 1910, que eu tô vendo aqui, né? 1910, que eles isso. lá e anexam depois a Coreia. Mas antes também, quando o Japão começa a querer expandir o seu território, no século XVI, eles invadem China, invadem Japão. 1894 a 1895, que foi a primeira invasão da Eles queriam Japão. invadir a Coreia. Eles queriam invadir a Coreia, a primeira, no século XVI. Queriam invadir a Coreia, mas tinha que passar pela China, no meio do caminho. E aí queriam que a China ajudasse, a China não ajudou, a China ficou contra. Aí o pau come contra a China primeiro, depois também contra a Coreia. Então, eles têm, claro, essa imagem. Teve aquele momento imperialista em que eles se inspiraram no imperialismo ocidental, em que eles também tentaram, que aí, nessa época já, 1910, e tentam também tomar conta daquela região, com aquela bandeira, né, que era amarela e vermelha, uma bandeira japonesa, que é a bandeira imperial, sob aquele manto ali da bandeira imperial, eles foram tão cruéis, muita gente compara até, quanto os nazistas. Era uma coisa realmente muito violenta e de se sentir superior, porque eles começaram a criar aquela ideia do nacionalismo, né? Eu sou nacionalista. E quando você é nacionalista, não é patriota, é nacionalista, e no Ocidente eles também criaram esse discurso, você se sente superior às outras nações. Então os japoneses começaram a vender o discurso de que eles eram superiores, uma ideia meio como foi jogada ali na Alemanha e em outros países do Ocidente também. Então vamos passar adiante, mas o Japão realmente já teve um momento muito cruel da sua história, e um dia falaremos da história do Japão. O Lucas Machado pergunta: os eleitores do Trump de Balneário Camboriú tomaram que taxa? O Dreaman diz: Laranjão está doidão, fumou? Não, fumou não, que se fumar fica que nem o Guga, assim. Mas tá maluco mesmo. O André do Vale, os ursos polares tem que esperar a hibernação, vai acumular tarifa. Que mais? O Samuel Yuri falando: quero ver os bolsonaristas reclamarem do Trump, sair taxando todo mundo. Não vou reclamar não, os caras estão de boa. O Arnaldo Formiga, Ilha Januária, onde se produz Luiz Gonzaga. Isso aí, respeita a Januária. E a Miúcha Monteiro falou que ficou feliz por ler o meu nome, por ler o nome dela, a cidade dela lá no N1, Limeira, interior de São Paulo. Beijo pra Limeira. O Ciro Luiz falando: Will, posso te ligar agora? Teu namorado tá aí do teu lado. Pode ligar. Manda nudes na DM do Instagram. Esses dias a pessoa mandou mesmo. Agora? Eu falei pra mandar, a pessoa falou: toma aqui, ó. Plá, uma rola. Dito isso, vamos falando em rola, mas... Eu falando em rola, minha chefe ali embaixo. Espero que Helga Simões já tenha ido pra casa. Um beijo, minha chefa Helga. Te amo. Vamos pra macetada. Já ela bate na porta aqui. Vamos pra macetada. Guga, vamos falar de um personagem da política brasileira que não é nada polêmico. O Quaquá. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, do PT, vice-presidente nacional do PT, tá querendo comprar o Vasco. Já imaginou se o Vasco muda de nome para Maricá da Gama, Guga? O prefeito de Maricá quer usar os fundos da cidade, o fundo do petróleo lá de Maricá, para comprar a SAF do Vasco. O Washington Quaquá, que é vascaíno, afirmou que está conversando com o Pedrinho, o presidente do Vasco, para firmar um acordo. De acordo com ele, o fundo da cidade é abastecido pelos royalties do petróleo e já está na faixa dos 2 bilhões de reais. Quaquá também falou que quer construir um estádio para 36 mil pessoas baseado em um projeto de Oscar Niemeyer. O projeto do Niemeyer não dá mais para fazer, visto que só se for mesa branca. Ô Guga, é a primeira vez que a gente vê a estatização de um time de futebol. Nem Lenin pensou em estatizar clube de futebol, mas o Quaquá quer estatizar, Guga Nublar, que é estatizar o Vasco.
E o Vasco ainda por cima, né? E o Isso que é foda. Vasco ainda. Um beijo pros vascaínos. Pro nosso A Lígia é vascudo. vascaína. O Chico Alves. Lígia, meu Chico amor. Alves é vascudo aqui. Olha, eu não duvido nada do Kaká conseguir fazer isso aí. Já está conversando com o Pedrinho. Quem sabe teremos o Vasco Maricá da Gama em ação logo mais. Maricá, que é uma cidade muito rica por conta dos royalties do petróleo, e está investindo de uma maneira muito interessante esses royalties, né? Desde 2014 é a primeira cidade com mais de 100 mil habitantes do Brasil a oferecer transporte público gratuito. Os hospitais são muito bons também. Eles agora querem oferecer um tratamento oncológico que ninguém no Brasil tem acesso. E eles querem permitir que as pessoas tenham acesso a esse tratamento, quem é de lá. Então, só falta agora comprar o Vasco da Gama. A cidade agora ser dona do Vasco também vai ser muito interessante. Vasco tá precisando, né, de uma moral, porque o Vasco tá mal, o Vascão tá mal. Já tem um tempo que o Vasco tá precisando de um dinheirinho. Eu não sei se o melhor caminho, obviamente, é ser estatizado, entre aspas, mas o Vasco precisa de um sacode aí, né? Quanto tempo que a gente não ouve o Vasco ali no topo do futebol brasileiro? Acho que desde o Bebeto. Desde os anos 90, lá do Edmundo. Roberto Dinamite. Não, Acabou. desde o time do Edmundo, que foi campeão da Libertadores lá em 98. Cracaço. Edmundo naquele ano foi o melhor jogador do Brasil, acho que era 97 isso, que o Vasco foi campeão, ou no máximo 98, com o Edmundo jogando 98. muita bola. 98, o melhor jogador do Brasil naquele ano foi o Edmundo. A gente achava que ele era o Palmeiras melhor foi no ano que o Ronaldo. seguinte. Palmeiras, Foi aí ele foi Vasco pro e Palmeiras. Palmeiras, foi Vasco e Palmeiras na sequência. Ele foi campeão pelo Vasco e pelo Palmeiras na Não, sequência. só pelo Vasco. Ah, tá bom. Pelo Parabéns, Vasco e pelo Edmundo, cadê Palmeiras o... na sequência. Isso. Vai lá, Quaquá. Resgate o Vasco, então, Quaquá. Faça essa aí pelos vascaínos que eles precisam. O Guga Noblar, ainda falando sobre futebol, o seu time jogou ontem, né? Ganhou pela Libertadores, né? Do Tajeres. Ganhamos? 1 a Ganharam 0. na Libertadores. Mas o que marcou esse jogo, na verdade, né? O jogo foi em Córdoba, na Argentina. Foi o quê, Guga? O que que... Vamos lá, Guga. O jogo da Libertadores. O que que teve? Chuta. Adivinha. Com argentino. É, Torcida argentina. Jogo brasileiro. De Argentina. Contra o da Brasil. Libertadores. O que aconteceu? Isso mesmo. Adivinha. Caso de racismo. Um torcedor do time argentino foi gravado fazendo gestos racistas para a torcida do São Paulo. Nenhum dos times se manifestou. A Conmebol, que divulgou um protocolo antirracista depois do caso de racismo envolvendo o Luigi, jogador do Palmeiras pela Libertadores Sub-20, ainda não deu nenhuma declaração. Ah, Guga, mas dá uma multa, né, pô? Dá uma multinha aí, sei lá. 5, olha, ó, Guga, o vídeo. Pô, mas é gordo. Aí o cara já começa a fazer o povo. É o gordo. Falou. Dá uma segurada. Calma dá uma aí, segurada. Guga. Calma. Dá uma segurada. O gordo maldito argentino. Guga não... Felizmente o Guga caiu. Caiu a conexão do Guga, gente. Vou ter que terminar o resto do programa sozinho. Talvez o Guga nunca mais volte. Ah, não, voltou. Guga Noblar, teve um caso também no time feminino do Internacional. Uma jovem da base, das categorias de base, jogou uma banana no outro vestiário. Isso aconteceu no jogo, olha, no jogo do Brasileiro Feminino, entre Inter e Sport. Aí, a menina jogou uma banana, Guga Noblar. E aí, era uma atleta da base do Internacional, foi desligada do time. O Inter já mandou a mulher embora. Por mais um caso de racismo aí, Guga. 2 nessa semana. Esse caso aí foi no Brasileiro Feminino e o outro na Libertadores. Manda embora mesmo. Não... Olha, isso é inacreditável, né? Em qualquer local, e no Brasil ainda mais inacreditável. Então tem que ir pra cima, e ela pode inclusive ser processada criminalmente. Não acharia ruim, não, tem que ser o caminho mesmo, porque o único jeito de você pelo menos inibir racista é intimidando essa turma, mostrando que vai ter consequência. Tem um outro jeito, né? Mas eu não vou falar aqui porque tem um outro o Guga já foi cancelado demais, já não vou falar. Vai caçar uma rola. Olha, eu torço para que essa pessoa se recupere na vida um dia. Eu sei que o ser humano é capaz de evoluir. Eu já citei até aqui uma vez o exemplo, né, de o Morgan Freeman, aquele ator americano, conversando com um ex-nazista, um ex-neonazista. Olha que louco, um cara que realmente
era um skinhead que pregava a supremacia branca e que hoje morre de vergonha do que fez. É realmente uma pessoa que você vê que é arrependida e que luta hoje exatamente pelo oposto, pela inclusão, contra o preconceito. Então, é possível o ser humano se transformar em qualquer idade da vida, e eu torço para que essa mulher evolua e se torne uma pessoa melhor. Mas se não se tornar uma Que pessoa nem você, melhor... né, Guga? Eu acredito que você vai se transformar Melhor também, é que nem Guga. você, né? Que a gente Eu sei, tá vendo eu que tô tá melhor um dia. precisando. E torço também para o Trump um dia ser uma pessoa melhor, apesar de eu achar bem improvável. Inclusive, tem pessoas pedindo para eu fazer uma imitação do Trump, taxando o mundo, né? 15%, 15%, 20%. Se você fechar o olho, dá pra ver que é o Trump. 20%. Se eu fechar o 20%. olho, ô Vitão, eu vou pedir pra Jesus me levar embora. Pra não precisar. Eu vou Vamos, pedir pra que eu nunca mais abra, pra que eu não precise mais passar por esse tipo de coisa. Aqui tem muita gente falando dos casos de racismo na Argentina. A Tainan Ramos. Gente, eu moro na Argentina, o racismo aqui é imoralmente cultural. Quando eles dizem que algo é uma bagunça, dizem que é um quilombo, é adoecedor. Isso é algo que acontece muito na Argentina. E aqui teve gente também, eu perdi o comentário, alguém falou que Aqui, achei. O Renan Dias falou que a esposa dele foi no show do Jonas Brothers na Argentina e sofreu vários racismos, né? E ela nem é negra. Ou seja, mas só sendo brasileira já é o suficiente para ser alvo de racismo lá na Argentina. Guglinha, vamos falar sobre o caso do Emicida e do Fiote. A gente falou aqui nessa semana que o Emicida e o Fiote estão tretados por conta do Laboratório Fantasma, empresa que ambos controlam, ou controlavam, né? Parece que não vai ser mais uma sociedade. O Emicida entrou com uma ação judicial para retirar o irmão do controle societário e tentou bloquear... Porque você vai inserir alguma coisa, Letícia? Você tá aqui no roteiro, vai atualizando aí. O Emicida entrou com uma ação judicial para retirar o irmão do controle societário e tentou bloquear o acesso às contas bancárias do laboratório. Ontem tivemos um novo desenrolar da situação. A briga toda começou quando o Emicida teria encontrado um rombo de 6 milhões na conta da empresa e culpou o irmão por fazer saque escondida. O Fiote se pronunciou, dizendo que nunca desenvolveu qualquer valor do Laboratório Fantasma ou de empresas do grupo. E para piorar, a rapper Flora, outra pessoa pouco polêmica, hoje é Washington Quaquá, Flora Matos. Não fala mal dela. Eu não falei mal, eu falei que é polêmica. Polêmica eu amo pode. ela. Mas polêmica pode chamar de polêmica, não pode? Pode, ela é. Polêmica. Resolveu dar pitaco, publicou um tweet e apagou logo depois publicou de novo, dizendo: o fulano foi supostamente acusado de desviar alguns milhões do próprio irmão. Imagina o tipo de ajuda que ele falou que queria me dar. Depois eu que sou maluca e ingrata. A dona Jaciara também fez um post. Jacira. E saiu... O que eu falei? Já trocou o Fiote por fulano. E como é? Ela foi bem... Jacira. A Flora Matos. E como eu falei? Tá bom, Chaves. A dona Jacira lamentou a situação e saiu em defesa do Fiote. Assim, é um longo post que ela fez, mas no final ela, textualmente, porque o outro post que a gente tinha trazido na terça-feira tinha sido menos claro. Essa ela cita nominalmente o filho Fiote. Sua dor é a nossa dor. E Guga, é ruim essa treta, né? Porque assim, eu gosto tanto do Emicida quanto do Fiote. Acho que esse projeto, tipo do Laboratório Fantasma, foi um projeto incrível e é ruim, né? Tipo, assim, no fim das contas é uma briga de família que vira pública, porque é uma empresa, né? E se ambos são públicos, vira uma treta pública, e o que não é bom pra ninguém, na verdade, né? Lavação de roupa suja pra todo mundo ver, né? Não tem como esconder quando fica muito grande a história. A princípio parece que eles tinham feito um acordo em que essa história ia ficar abafada, eles iam acabar com a parceria sem, enfim, chegar a esse ponto que chegou, e aí depois piorou, parece que um descumpriu o acordo, não sei quem, e aí o outro resolveu pipocar a história, virou uma treta agora que o Brasil inteiro está acompanhando, e é isso, dinheiro sempre é o dinheiro, a maldição do planeta, dinheiro separando famílias. Eu, na minha cabeça, jamais brigaria com meus irmãos por conta de dinheiro. Prefiro até que eu eles... nem tenho. São duas coisas que eu não tenho nessa vida. Eu não tenho nem irmão, nem dinheiro, então não tem nem com quem brigar. Você não tem nem irmão, né, meu príncipe William? Olha, tem você agora. que vida solitária, mas eu sou seu irmão. Tem você.
não brigaria por dinheiro com ninguém. E agora, como são 6 milhões que tá em jogo, né? Se eu fosse o irmão dele, Imagina. eu roubaria 6 milhões dele. Eu também. Nossa, E é fácil. É só falar, Guga, assina aqui, ó. Ele fala que não, assina aqui, assina o papelzinho aqui. Assina Você vai ganhar um Macfish. Isso. Vai chegar um Macfish pelo correio. Isso. Assim, o Macfish vai chegar pelo correio. Porra, assinei. O Guga... Então, eu já fiz Guga assina. cagadas desse tipo na vida. Espero que eu nunca passe Aí, ó. por uma situação em que eu tenha que disputar dinheiro, ou herança, ou dívidas. Ah, você perde. Com os meus. Você perde. A gente sabe que você Espero que- perde. Se você disputar, a gente sabe. A gente sabe o resultado da derrota. Mas eu torço muito por eles, torço muito pelos meus irmãos. Eu realmente não quero nunca brigar por dinheiro, porque eu nunca vou colocar dinheiro, e não acho que eles façam isso, mas eu nunca vou colocar dinheiro, claro, como a maior prioridade, o objetivo da minha vida. 6 milhões é muito dinheiro, é muita Eu boto. grana, né? É muita Eu grana. boto como prioridade. O dinheiro da minha vida eu só não ganho. Tá aí, mas o problema é grande, né? Eu tenho, Problema. Guga, eu tenho uma dissonância, assim, porque na minha cabeça eu sou rico. Então, assim, as coisas que eu compro, os lugares que eu vou comer, o que só não... Quem não concorda com isso é a minha conta bancária. Minha conta bancária não concorda com isso. Eu tenho uma disforia O bancária. apresentador mais bem pago do ICL tá mandando essa. Um dia a gente vai abrir as contas. Fazer contas abertas do ICL pra mostrar. Ei. Quanto eu ganho. Mas não tô reclamando não, chefe. Mentira, não tô reclamando. Melhor que você não viu. Vamos lá. Esse é o símbolo de vinheta, Vitão. Ô Guga, só um pedido aqui, o Vitinho pediu pra você responder ele no WhatsApp, por favor. É, Guga, é só responder, mano. Sabe usar o WhatsApp? Olha, chegou, Vitinho. Bom dia. Eita, Vitinho in the house. Você acordou agora, príncipe? Ô, Guga, o quadro chama melhor que você não viu, mas a gente mostra o pior também. O influenciador e estudante do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, Leonardo Ávila, eu não tive uma relação... O que ele tá fazendo? Segue aí, Guga, tranquilo. Vai, Fica de isso. costa pra câmera. Arruma aí. Pronto, arrumou? Do cenário. Arruma o cenário. É um bom momento pra tu arrumar um cenário. Faltando 6 arruma. minutos pra acabar o programa. Tem mais alguma coisa? Você quer fazer aí não ou não? Posso seguir o programa? Por gentileza. Obrigado. Eu não tive a melhor das relações com os meus colegas de faculdade. Eu tenho amigas para a vida inteira, a Slay, a Irena, um beijo para as duas. Amigos de faculdade que levo para a vida. Mas, certamente, o Leonardo Ávila vai ter problemas maiores que os meus. Assista o vídeo. Não gosto da faculdade, aparentemente. Não gosto nem das pessoas, nem das faculdades que eu faço. E aí, tipo assim, sei lá, é porque o povo, pelo menos na minha faculdade, não é só pobre de dinheiro, é pobre de tudo, entendeu? Mas, aí o povo ainda fala, nossa, mas sua faculdade é cara. Pois é cara, mas qualquer um arrumou um jeito de pagar aqui, porque só tem favelado. Então não sei. E aí... É a melhor coisa que você pode fazer, Guga. E se eu mudar de novo? É falar que na sua faculdade só tem favelado. A gente não pode se prender a isso, Tu não né? acha que é uma forma de ficar muito popular na faculdade? É dizer que a sua faculdade só tem favelado. Mas aí, Guga, ele se arrependeu, tadinho. Postou vídeo dizendo que foi só uma brincadeira. Posicionamento sobre o vídeo na faculdade. Primeiramente, eu gostaria de me redimir porque eu utilizei algumas palavras equívocas. Exemplo, tipo, eu falei alguns termos que geram como se o pessoal da minha faculdade e do meu convívio por que ele não tá lendo? Era tivesse melhor, uma né? condição financeira ruim. Algumas pessoas se afetam muito quanto a isso. Mas, no fim das contas, a gente não deve se importar com as condições financeiras dos demais. E ele ria. Rindo, achando que tá legal. Dentro. Infelizmente, na minha faculdade, várias pessoas que estão tendo contato comigo por dentro são pessoas que não têm hábitos tão gentis.
E isso me deixa Ah, magoado. Entendi. As pessoas eu não são fiquei gentis. muito chateado com isso. Logo, Ele fica coisa de magoado, As pessoas coitado. não são gentis com ele, né? É, Eu porque não você... tive apoio Ô, Leonardo, não. de pessoas da faculdade. Tira o Leonardo. Deixa ele sem som aí. Ô, Guga, por que será que as pessoas não são gentis com o Leonardo? Você consegue imaginar algum motivo pelos quais Parece alguém não super seria família. gentil com ele? Tu consegue imaginar algum motivo? Eu não consigo. Eu conheço muito pouco do Leonardo pra poder ter uma opinião. Você acha que tem algum motivo pra ninguém ser simpático com ele? Pra ser gentil? Léo, a pessoa mais odiada do Brasil hoje, neste dia. Amanhã já vai ser esquecido, mas hoje é você, Léo. Podia, inclusive, se chamar Enzo. Tem uma pinta grande de Enzo, esse garoto, mas puseram um nome um nome bíblico. Tinha Leonardo na Bíblia? Enfim, tinha Você tá Leonardo da confundindo com as Vinci. tartarugas ninjas. Isso. Tinha Leonardo da Vinci, então tá valendo. De certa maneira, alguém importante também para o cristianismo, já que fez muitas esculturas para que enfeitasse locais cristãos. Léo, você é um vacilão, Léozinho. Você agora vai ser a pessoa mais odiada da sua universidade pelo resto do ano. E pelo Brasil por um dia. Tá aí, Léo, e ele ri. Léo tá debochando. Léo tá adorando ficar famoso. Léo não tá nem aí de ter ganhado esse hater. Léo parece ser aquelas Ele pessoas tá à prova gostando, de ele tá hater. achando legal, Adorando. Ele tá curtindo. Léo amou. Léo tá em todos os Até sites. tomar velho, imagina. Até... Léo até fez a não vou falar nada. sobrancelha. O influenciador e estudante de administração é filho de Leonardo Oliveira de Ávila, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do DF, o CODESE DF. Então, vamos ver. Então é aí das terras do Guga, então. Ele é do DF. Vamos ver aí se... Pelo conteúdo, eu achei que ele era até paulista. De ser paulista, pelo menos... Se fosse conteúdo de bala perdida, a gente sabia que estado Não que vamos era. brigar aqui, gente. Dito Clima isso, bom. Guga Noblar, vamos... Hoje, depois do rolê, tem provocação histórica. Com quem que é, ô Vitão? O provocação histórica de hoje? Nosso querido Frei Beto. O nosso querido Frei Beto, Sentidos da Existência, História, Amor e Resistência. Eu estou fazendo, inclusive, a pós-graduação do ICL. Estou tendo aula com o Lindener Pareto, aula maravilhosa do professor Lindener na pós do ICL. Mas, Guga Noblar, queria chamar você aí. Você é meio burrão para investir, né, Guga? Você não é um... Você não é... O cubano que o diga, né? Você não é o lápis mais apontado da caixinha, né? Diria eu. Errei 2 vezes, ou 3, ou 4. Mas Paulo Leminski já falou, eu não erro só uma vez, erro 2, 3, 4, 5, até o erro aprender que só o erro tem vez. Paulo Leminski. Você acha, Guga, que para investir dinheiro é coisa de milionário? Não é, Guga. Não. Até você aí, que tem R$50 na conta, eu conheço um cara que vai te mostrar que investir não tem nada a ver com isso, Guga. Esse cara aí na tela, conhece ele, Guga Noblar? Esse rapaz belo na foto? Jantou. Achei que era o Van Damme, mas é o Dudu. Ele mesmo, 20 anos de experiência no mercado financeiro, preparou uma aula incrível sobre investimentos feita para qualquer pessoa entender, até Guga. Você vai assistir esta aula do Investidor Mestre e depois, no dia seguinte, eu vou fazer perguntas sobre investimento para você. Eu tenho certeza que até você saberá responder sobre investimento. Até para quem nunca teve uma conta poupança, essa aula do Investidor Mestre serve. O Dudu Moreira vai te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a investir com segurança e rentabilidade. É uma aula aberta, online, gratuita, vai ser no dia 15 de abril, terça-feira, 8 horas da noite. 15 de abril, mais conhecido popularmente como não a próxima terça, a outra. Então não perca... Lembra, Guga Noblar, eu vou avisar... Semana passada teve o julgamento do Bolsonaro, a gente se perdeu um pouco. Semana que vem... Peru do Bolsonaro... Teremos metas neste programa envolvendo 1. O berrante de Guga Noblar. 2. Uma viagem no tempo. Eita! É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Mas já aproveitem, já se inscrevam pra gente chegar, e vai ter camiseta, vai ter boné, o Giacomo nem sabe disso, Ana Navarro, se vira aí, Ana Navarro, vou pedir camiseta e boné, a Débora Maganha que dá também, né, que é do Investidor Mestre, vou pedir coisa pra Débora também. Vamos dar coisas aqui nesse programa. Queria dar os livros do Edu Moreira, não podia, Ana Navarro?
pensar. Dito isso, Guga, A Letícia liberou aqui, pode dar os livros sim. Letícia vai tirar do salário dela. Dito isso, para a gente chegar já semana que vem com o número de inscritos, já para garantir as primeiras metas, qual é o site que quem está assistindo este programa precisa se inscrever? Little Guga Noblar. Nelo DVN, Thaís Vaz, minha querida, e Arnaldo Formiga, o LAS 92, onde que é? É no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Salem que achou que eu estava dormindo, eu não estava dormindo, congelou a imagem, é no roleicl.com.br. Eu quero também Pedro Vinícius lá, eu quero a Andréia do Vale, eu quero a Lalorgan, a Maria Helena, é Maria, né? É Maria Helena Schweitzer. Todas lá no roleicl.com.br. Entra lá, Alba Evaristo também. E Beta Maia. E também, claro, entra lá você, Arcos Assis. E o César Augusto. Lá no Eu pedi, Guga Noblar, e a Ana Navarro já mandou aqui, ó. Um beijo, Ana Navarro. Quem mandou fui eu, né? Primeiro você fica na sua que eu não chamei. Né? Não. Vamos sortear, eu vou dizer o quê? O livro do Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz. Sem Máscara, o Governo do Bolsonaro e a Aposta pelo Caos, do Guilherme Amado. E o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Nossa loja, soicl.com.br, nos deu estes livros. Semana que vem nós vamos dizer quais serão as metas para quali. Mas vai ter uma meta com o Berrante do Guga Noblar e vai ter uma meta para viagem no tempo. Se inscrevam, roleicl.com.br. Chegar segunda-feira com 500 inscritos já. roleicl.com.br. Dito isto, terminamos o programa de hoje. Amanhã, se eu não meter atestado, estamos de volta. Beijo. Que é bem fácil, né? Cala sua boca. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.